Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Vou seguir aqui um pouco do que a gente trazia antes, né? Falando sobre as jornadas de junho de 2013, que tiveram como motor, né, inicial, como motivação inicial, o aumento do preço da passagem, mas que também era debatido já naquele momento a ideia do passe livre ou da tarifa zero, um debate que eu até comento aqui num texto que está na coluna do Jornal do Comércio, uma pauta que foi utópica, acho que por muito tempo, mas que hoje ela já é debatida como algo possível, até porque no Brasil, 72 cidades de 12 estados já aplicam, já circulam com os seus ônibus aí ou com o seu sistema de transporte coletivo sem cobrar a passagem do usuário. E tramita desde maio no Congresso Nacional, aqui, né, Câmara dos Deputados e Senado, o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Mobilidade, algo semelhante ao que o prefeito aqui de Porto Alegre tem chamado de SUS do transporte público, e também tem ali como diretrizes, né, essa proposta do Sistema Único de Mobilidade, a gratuidade ao usuário do transporte público coletivo urbano. E que seria o que isso na prática? Que representaria não cobrar a passagem do usuário, ou seja, o custo pago pelo uso do sistema, geralmente ônibus, né, principalmente ônibus, no sistema de transporte coletivo, deixaria de ser pago diretamente pelo passageiro, usuário daquele serviço, e seria custeado pelo poder público. Essa proposta de emenda à Constituição também apresenta formas de financiamento, né? Ele permite a criação de um fundo próprio para essa finalidade, para esse financiamento, indica quais seriam as possíveis fontes de custeio para esse fundo. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção: nós temos hoje no Brasil 500 e quantos deputados o Gufo tem de cabeça? 500 e alguma coisa. 10, 12, enfim. Sim. É nessa faixa. 173 deputados assinam essa PEC, e aí eu até coloco ali no texto, que vão da esquerda à direita, do PT de Lula ao PL de Bolsonaro. É uma pauta que angariou muitos adeptos, não é uma pauta partidária, não é uma pauta de um movimento isolado, talvez fosse no passado, 10, 20 anos atrás, quando se começou a mobilizar protestos e manifestações em relação ao tema passe livre, sim, era muito mais vinculado à esquerda. Hoje já há um entendimento de que não. Qual é a lógica por trás dessa ideia de que o poder público financia o sistema de transporte? É que aquela ideia do direito de ir e vir, ou o próprio direito à mobilidade das pessoas dentro do espaço urbano, deve ser garantido pelo Estado. O Estado, quando a gente diz, é o poder público. Por quê? Porque as pessoas utilizam o transporte para acessar outros direitos, seja direito à educação, então para ir para a escola, à saúde, buscar o seu tratamento de saúde, mesmo o lazer, né, que muitas vezes é visto como, não é o essencial, mas sim, a gente sabe que é importante. Então também o transporte ele é utilizado também para isso. Então a lógica proposta a partir dessa ideia aí de criar o Sistema Único de Mobilidade e o passe livre é sim garantir o acesso à mobilidade a todos e todas. E quais seriam as formas de captação desses recursos para financiar o transporte? Sim, deixa eu até encontrar aqui certinho. Poderia ser utilizado, né, destinado para esse fundo, um percentual de impostos de competência de cada ente. Então, parte dos impostos próprios do município poderiam ir para esse fundo. Também podem ser criadas fontes de recurso adicionais. O texto ali da lei, ele dá alguns exemplos, mas diz que é aberto para outros, né? E diz aqui, deixa eu ver para ler certinho para vocês. Medida instituirá uma contribuição pelo uso do sistema viário e sendo aos municípios paga por proprietários de veículos automotores e pela União a ser paga pelos empregadores. Eu vou tentar recuperar aqui de cabeça uma coisa que se debateu aqui em Porto Alegre no comecinho de 2020, que acabou perdendo força em função da chegada da pandemia, e a mobilização da pauta, ela acabou tirando, né, perdendo esse foco da mobilidade, foi para outras questões como saúde, e a gente sabe que, enfim, o momento era para aquilo, né?
Mas no começo de 2020, o então prefeito Marquesan apresentou um pacote à Câmara de Vereadores. Na época até eu fui uma das pessoas que criticou não o pacote em si, mas ele apresentou em janeiro em regime de urgência, sem possibilidade de debate com a população. Isso, essa forma assodada de tentar passar algumas medidas não foi bem entendida, não foi bem vista, com razão, mas muito do que ele apresentou ali tinha, sim, o seu mérito. Então, essa ideia de que um empregador de determinado porte, né, não necessariamente um pequeno empregador, um pequeno empresário, mas que as empresas elas paguem pelos seus funcionários um valor, não num vale transporte como hoje é pago diretamente ao funcionário, mas que paguem isso para um caixa do poder público, independente daquele funcionário decidir que vai usar ou não o transporte público, mas que esse recurso ele sirva como uma das fontes de custeio para todo o sistema, porque hoje o que a gente tem? A gente tem os empregados com CLT com direito ao Vale Transporte, mas muitas pessoas são autônomas, trabalham por conta, fazem bico, não têm carteira assinada e acabam não tendo acesso a esse vale, a esse recurso para o uso do sistema. Então, são pessoas que já têm muitas vezes uma condição de trabalho mais precarizada e são prejudicadas nesse sentido. Então, essa seria uma das possíveis fontes de custeio, também pelo uso da via, né? Hoje o que se paga, e muitas vezes as pessoas falam, eu pago IPVA e as ruas têm buraco. Sim, mas o IPVA não é um pagamento para manutenção de vias necessariamente, ele é um pagamento pela propriedade do veículo que a pessoa tem. Então, a ideia seria essa contribuição da pessoa entender que, e aí quem tem o seu veículo particular e utiliza, seria cobrado porque a ideia de contribuir para o transporte coletivo beneficia também quem anda no seu veículo particular, porque você organiza melhor a via, você permite que mais pessoas acessem o transporte coletivo, então isso congestiona menos o trânsito. Essa ideia de um efeito em cascata que se tem a partir da pauta. Então, assim, esses são os dois exemplos ali que o texto da lei traz de forma mais clara, mas diz ali, reitera, que outras formas adicionais podem ser criadas por cada município.